Irmãos e irmãs, é um belo testemunho de fé podermos sair em cada domingo de nossas casas para nos dirigirmos ao encontro da nossa comunidade cristã. Celebrar com Cristo a Eucaristia é também um verdadeiro ato de fé que nos distingue. Também por este gesto, a nossa fé pessoal se torna a fé da Igreja, assumida por cada um diante dos outros. Ao iniciarmos a procissão de entrada, assumimos a nossa condição de caminheiros da fé que seguem Jesus para onde quer que Ele vá e o anunciam com alegria. Ponhamos de pé para aclamar o Senhor presente no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que saudades tínhamos nós deste feliz encontro para celebrarmos juntos a fé. A primeira fase da crise do novo coronavírus, em que as celebrações públicas da Eucaristia não foram possíveis, representou para muitos de nós um tempo de doloroso jejum eucarístico. Muitos experimentaram que o Senhor está presente em todos os lugares, a começar pela família, onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome. A transmissão das celebrações eucarísticas pelos média foi uma solução de emergência pela qual muitos ficaram gratos. Mas a transmissão virtual não pode substituir a presença real do Senhor na celebração eucarística. Portanto, alegro-me porque agora podemos voltar, de algum modo, à vida litúrgica normal, mesmo se com algumas limitações e cuidados acrescidos, como estes que estamos a ter. A presença do Senhor ressuscitado na sua palavra e na celebração eucarística dar-nos a luz e a coragem da fé para enfrentarmos os difíceis problemas que nos esperam por causa desta crise. É, pois, com grande alegria que damos início à celebração neste 24º domingo comum da festa da profissão de fé, neste ano pastoral centrado no sacramento do batismo. Queridos catequizandos do 6º ano, queridos pais, queridos padrinhos, avós, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta casa que é nossa e que é de todos. A transmissão da fé verifica-se em primeiro lugar através do batismo. O batismo
recorda-nos que a fé não é obra do indivíduo isolado, não é um ato que a pessoa possa realizar contando apenas com as próprias forças, mas a fé tem de ser recebida, entrando na comunhão da Igreja que transmite o dom de Deus. Ninguém se batiza a si mesmo, tal como ninguém vem sozinho à existência. Somos batizados. Isso mesmo vamos reviver pela bênção e expressão da água batismal. Oremos, irmãos caríssimos, a Deus nosso Senhor, suplicando-lhe que se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós para a memória do nosso batismo e nos renove interiormente, a fim de permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Deus omnipotente, que nos sinais sagrados da nossa fé renovais os prodígios da criação e da redenção, abençoai esta água e dai a todos os que renasceram no batismo a graça de serem anunciadores e testemunhas da Páscoa que se renova na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Eu vou colocar esta água em 12 conchinhas que estão ali junto do batistério, para que não haja misturas e para que cada um esteja seguro de que a água que lhe pertence e com a qual será purificado é única e não foi tocada por mais ninguém. Os catequizandos vão agora em procissão até à pia batismal. Ali perto, o pároco coloca uma pequena porção da água batismal numa concha com a marca da Páscoa de 2020, porque o batismo é a nossa primeira Páscoa e a noite de Páscoa é a grande noite do batismo. Cada catequizando recolhe a sua concha com água e dirige-se até junto dos pais. Enquanto isso, o coro entoa a ladainha dos santos.
Todos de pé. Queridos pais, pedistes o batismo pelos vossos filhos. Levai os seus olhos para que seja purificado o seu coração e eles possam reconhecer a vida nova recebida no batismo. Com a pequena porção de água batismal que tendes na concha, queridos pais, levai os olhos dos vossos filhos e dizei-lhes: colocam com o polegar na água da concha e fazem o sinal da cruz num olho e no outro, dizendo, vão dizer comigo, filho ou filha, digam alto, filho, o Senhor abra os olhos do teu coração para veres com a luz da fé. Os que fostes pisados em Cristo está. Revestidos da luz, aleluia, aleluia. Que fostes batizados em Cristo, estás revestidos. Oremos. Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar e para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dai-nos a graça de vos servirmos com todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vamos nos sentar para escutarmos a palavra de Deus. Leitura do livro de Ben Sirá. O rancor e a ira são coisas detestáveis e o pecador é mestre nelas. Quem se vinga sofrerá a vingança do Senhor, que pedirá minuciosa conta de seus pecados. Perdoa a ofensa do teu próximo e quando o pedires, as tuas ofensas serão perdoadas. Um homem guarda rancor contra o outro e pede a Deus que o cure. Não tem compaixão do seu semelhante e pede perdão para os seus próprios pecados. Se ele, que é um ser de carne, guarda rancor, quem lhe alcançará o perdão das suas faltas? Lembra-te do teu fim e deixa de ter ódio. Pensa na corrupção e na morte e guarda os mandamentos. Recorda os mandamentos e não tenhas rancor ao próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não repares nas ofensas que te fazem. Palavra do Senhor.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Na verdade, Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Logo de começo, apresentaram-lhe um homem que devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para assim pagar a dívida. Então o servo prostrou-se a seus pés, dizendo: Senhor, concede-me um prazo e tudo te pagarei. Cheio de compaixão, o senhor daquele servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 cenários. Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo: Paga o que me deves. Então o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo: Concede-me um prazo e pagar-te-ei. Ele, porém, não consentiu e mandou-o prender até que pagasse tudo quanto devia. Testemunhas desta cena, os seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia sucedido. Então o Senhor mandou-o chamar e disse: Servo mau, perdoei-te tudo o que me devias, porque me pediste. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E o Senhor, indignado, entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim procederá convosco o meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Palavra da salvação.
De todo o coração são as últimas palavras de Jesus no Evangelho deste domingo. De todo o coração é a condição essencial posta por Jesus para uma oferta incondicional e unilateral do perdão que é sempre devido ao irmão que nos ofende. De todo o coração. De todo o coração, rezávamos há pouco, é tamanha a graça daquele que sente em si de tal modo os efeitos do amor de Deus, que em correspondência quer também amá-lo, segui-lo e servi-lo de todo o coração. De todo o coração brota também esta palavra primeira que partilho convosco, depois de tanto tempo de confinamento e desconfinamento. E o que é que eu vos queria dizer hoje? Duas coisas, dois apelos muito simples. A primeira coisa é que é muito importante estarmos aqui reunidos, vivermos a fé e crescermos na fé em comunidade. A nossa fé não cresce em laboratório. O lugar privilegiado do nosso encontro com o Senhor é a comunidade unida e reunida em seu nome. A dimensão comunitária não é uma moldura ou um contorno, uma decoração, mas é parte integrante da vida cristã, do testemunho e da evangelização. E por isso, se a comunidade é tão importante, é preciso ter a coragem de sair de casa para viver a nossa fé em comunidade. É um desafio muito exigente nestes tempos de pandemia, em que somos tentados a evitar os outros, a viver e a confinar a nossa fé a uma piedade individual, a uma experiência eletrónica, televisiva ou digital. O grande risco é preferirmos o sofá aos bancos da igreja, o espelho do aparelho à casa comum, seguindo a lei do menor esforço. É uma tentação muito perigosa para a fé católica, porque a nossa fé é uma fé encarnada, comunitária. Quanto mais vivermos os relacionamentos virtuais ligados a baixos custos de ativação, mais custoso será experimentar novamente os encontros presenciais. Por isso, o primeiro apelo de todo o coração é este: volta a casa, regressa à família, à grande família, volta à comunidade dos teus irmãos, não deixes que te roubem a comunidade. De todo o coração, também quer dizer, não estejamos com Cristo a meias, não estejamos em parte, não estejamos com Ele só da boca para fora, até porque agora a boca está escondida pela máscara. Estejamos aqui para o Senhor de todo o coração, totalmente para Ele, que nos torna capazes de sermos totalmente para os outros. Por isso, o segundo apelo de todo o coração é este: professa a fé com todo o teu coração, com toda a tua vida. São Paulo ensina-nos uma fórmula, um segredo, uma chave para viver a nossa vida de todo o coração voltada para o Senhor. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Queridos meninos e meninas, é Cristo o centro, o alento,
o fundamento, o alimento da nossa vida. Não o negueis, nem vos envergonheis dele. Em tudo e sempre, vivamos todos, de todo o coração, de Cristo, por Cristo, com Cristo, em Cristo, para a vida e para a alegria dos nossos irmãos. Voltemos à comunidade. Em comunidade, todos família, todos irmãos. Professar a fé também é dar testemunho sobre tudo isso. E hoje eu pedia que estivessem sentadinhos. Obrigado pela vossa disponibilidade. Mas temos uma surpresa no meio desta celebração que faz também todo sentido, porque os cristãos dão testemunho da sua fé pela prática da sua vida. E hoje temos um casal aqui presente, Fernanda e Jorge, que são avós da Inês Leite e que hoje celebram 50 anos de matrimónio e que vão renovar de modo simples as suas promessas matrimoniais diante dos seus familiares e amigos. Então vão unir as mãos direitas e vai dizer, meu esposo, bendito sejais, Senhor, bendito sejais, Senhor, no consolador da graça, Senhor, bendito sejais, Senhor, no consolador da graça, Senhor, O Senhor vos guarde. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, Maria José e Fernando, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Maria José, recebe esta aliança, no sinal do vosso amor para sempre.
Só queria corrigir o nome, é Fernando e Maria José, o casal que está a celebrar hoje conosco e que tem também a filha catequista entre nós, uma nora catequista, não é? E essa nora, e tem aqui uma criança hoje também a celebrar a profissão de fé. Obrigado pelo vosso testemunho e nós vamos agora preparar-nos então, depois da liturgia da palavra e deste breve rito de renovação das promessas matrimoniais, vamos introduzir a profissão de fé com o rito da luz. Ao acendermos as nossas velas, reavivamos a chama da nossa fé, pois caminhamos à luz da fé e não da visão clara. Quem se abriu ao amor de Deus, acolheu a sua voz e recebeu a sua luz, não pode guardar este dom para si mesmo. É uma luz que se reflete de rosto em rosto. A luz de Jesus brilha no rosto dos cristãos como num espelho e assim se difunde, chegando até nós, para que também nós possamos participar desta visão e refletir para outros a sua luz, da mesma forma que a luz do círio na liturgia de Páscoa acende muitas outras velas. A fé transmite-se, por assim dizer, sob a forma de contacto, de pessoa a pessoa, como uma chama acende outra chama. Por isso, uma fé que não se apega, apaga-se. Nesta pandemia, recordamos que o perigo de ser infectado por um vírus deve ensinar-nos outro tipo de contágio, o contágio da fé, da esperança e do amor, que é transmitido de coração para coração. Caríssimos catequizandos, recebei a luz de Cristo. No batismo, tornaste-vos luz em Cristo. Vivei sempre como filhos da luz. Perseverai na fé, para quando o Senhor vier, possais ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. Vamos nos aproximar com a vela do nosso batismo e vamos acendê-la no círio pascal que está aqui diante de nós, com este sinal de vitória até sobre o vírus. E então vamos acompanhar este gesto, recordando-nos o batismo como sacramento de iluminação, porque ele nos abre os olhos da fé e nos permite ver tudo de novo. Assim como no dia do batismo os padrinhos vieram aqui acender esta vela que depois se contagiou, se apegou, agora ides levar vós próprios esta vela acesa. E acompanhamos este gesto com alguns cânticos à luz. Tem que ser um bocadinho de lado, assim que as...
Todos de pé, vamos então fazer a renunciação e a profissão de fé, como fizemos por ocasião do batismo. Sempre que celebramos o batismo, antes de professar a fé, fazemos com os pais e padrinhos e associando a eles toda a Assembleia dos Fiéis este ato de renunciação, para manifestar isto mesmo. Só através de uma renúncia radical se pode morrer para um certo tipo de vida pagã, a fim de iniciar uma vida nova em Cristo. Respondemos sim, renuncio, ou sim, creio, conforme a pergunta, e os catequizandos da profissão de fé, ao dizerem sim, renuncio, ou sim, creio, elevam a sua vela. Dizem-me: renunciais à impiedade de uma vida sem Deus, sem fé, sem esperança e sem amor, para viverdes como filhos de Deus? Sim, renuncio. Renunciais aos desejos mundanos, a um coração dominado pelo egoísmo, pelo orgulho e pela indiferença, para viverdes como irmãos? Sim, renuncio. Renunciais aos excessos de comida, de bebida, de ruído, de imagens e à exploração desordenada da natureza, para viverdes com temperança e equilíbrio? Sim, renuncio. Como sabeis, padrinhos, os padrinhos e as madrinhas intervêm na própria celebração do batismo para professar, justamente com os pais, a fé da Igreja na qual a criança é batizada. Por isso, convido-os a fazerdes com os vossos afilhados a profissão de fé, a partir deste diálogo que nos recorda a doutrina essencial da nossa fé, resumida no símbolo da fé a que chamamos credo. E os catequizandos elevam as suas velas ao dizerem sim, creio, mas todos respondemos com eles. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos, está à direita do Pai? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Erguem as velas, erguem as velas. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora vão tomar esse cartãozinho que tem a oração de agradecimento pelo batismo. E agora, nesse lugar, todos os catequizandos vão rezar esta oração de memória agradecida do batismo. Eu rezo convosco, vós comigo. Ao longo deste ano, se não tivesse havido a pandemia, nós tínhamos previstas muitas celebrações para fazer esta memória do batismo. Vamos fazê-la também nesta oração que rezamos em conjunto. Então rezemos. Obrigado, Senhor, pela porta do céu que se abriu e me fez entrar na tua casa e ser membro desta grande família que é a Igreja. Obrigado, Senhor, pelo banho purificador que me mergulhou na corrente do amor divino e me fez nascer de novo. Obrigado, Senhor, por este caminho novo iniciado no dia do batismo e pelos muitos companheiros de fé nesta viagem para a vida eterna. Pai, Filho e Espírito Santo, que esta luz da fé, frágil e pequenina, nunca se apague. Que esta luz brilhe e se propague através de mim e assim irradie por toda a parte a vossa bênção. Amém. Vão entregar as velas à vossa mãe ou ao vosso pai. O pai ou a mãe, com jeitinho, apagam as velas.
aguardando agora que elas solidifiquem. E agora volto-me para os padrinhos aqui presentes. Uma vez que não o fizemos no tempo previsto, vamos agora entregar aos catequizandos o símbolo da nossa fé. Vamos fazê-lo através dos padrinhos ou de quem os represente. Os padrinhos na celebração do batismo representam a família do batizando espiritualmente ampliada e representam a Igreja-mãe. Dos padrinhos se espera que ajudem os pais para que as crianças venham a professar a fé e a exprimi-la na vida. Na comunidade cristã, os padrinhos podem prestar um grande auxílio às famílias que experimentam grande dificuldade em desempenhar a sua missão na educação cristã, ajudando-as na devida catequização das crianças. Por isso, renovo aos padrinhos a pergunta feita no dia do batismo do vosso afilhado ou afilhada. Pergunto-vos: e vós, padrinhos e madrinhas, estáis decididos a ajudar os pais destas crianças nesta missão? Sim, estamos. Ora digo, sim, estamos. Entreguei agora aos vossos afilhados o credo que tendes entre mãos. Irmãos caríssimos, recordando as preces que rezamos no dia do batismo, invoquemos de novo a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para estes catequizandos que receberam um dia a graça do batismo e também para seus pais e padrinhos e para todos os batizados. E vamos dizer todos: renovai, Senhor, em todos nós a graça do batismo. Renovai, Senhor, em todos nós a graça do batismo. Pelo mistério da morte e ressurreição do vosso Filho, fazei com que todos os fiéis, renascidos nas águas do batismo, vivam como filhos da Igreja. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, em todos nós a graça do batismo. Pelo batismo e confirmação, Senhor, fazei de todos os batizados verdadeiros discípulos missionários. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, em todos nós a graça do batismo. Fazei frutificar, Senhor, num caminho de santidade, o batismo de todos os que por ele foram regenerados e renovados. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, em todos nós a graça do batismo. Fazei, Senhor, de todos os pais, padrinhos, avós e catequistas, exemplo claro de fé para as mais novas gerações. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, em todos nós a graça do batismo. Guardai, Senhor, para sempre no vosso amor as nossas famílias, para que cresçam como pequenas igrejas domésticas. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, em todos nós a graça do batismo. Despertai, Senhor, em todos os membros desta comunidade cristã a alegria de evangelizar, de modo que vivamos com todos, tudo e sempre em missão. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, em todos nós a graça do batismo. Senhor nosso Deus, pela graça do batismo, dai-nos a ousadia, a alegria e a valentia de levantar sem temor a nossa voz, de gritar com voz forte ao nosso mundo que vós sois nosso Deus e nosso Pai, que vós nos enviaste o vosso Filho como Messias e Salvador e que nos consolais com o dom do Espírito Santo, para revolucionarmos o mundo com a força da fraternidade, da bondade e da ternura. Nós o pedimos pelo mesmo Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podem sentar-se.
Professada a fé, voltamo-nos para o altar da Eucaristia. A Eucaristia é alimento precioso da fé, encontro com Cristo presente de maneira real, no seu ato supremo de amor, o dom de si mesmo que gera vida. Oremos. Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei as ofertas dos vossos fiéis, para que os dons oferecidos por cada um de nós, para a glória do vosso nome, sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Pai Santo, é a nossa alegria dar-vos graças por Jesus Cristo. Pelo seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte à glória de geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, a fim de que, libertos do poder das trevas para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos e arcanjos e os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons do pão e do vinho, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para livremente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa em missão por toda a terra. Tornei-a perfeita na caridade e comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e aqueles que na Igreja e no mundo estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos deste casal a celebrar hoje os seus 50 anos de vida matrimonial e de todos aqueles que fazem parte da sua família e da sua vida,
e que conosco se alegram nesta ação de graças. Lembrai-vos dos catequistas, catequizandos, pais, padrinhos, avós, nesta primeira edição da profissão de fé deste ano. Confirmai-os na alegria do amor e da entrega ao vosso serviço de todo o coração. E lembrai-vos dos que partiram deste mundo. Acolhei-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor. Dai-nos a graça e a alegria de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho, por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Como filhos e filhas de Deus, ousamos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Para a comunhão vamos proceder deste modo. Eu irei dar a comunhão primeiro aos catequizandos da profissão de fé. Eles vêm em procissão com o devido distanciamento e já sabem como são os procedimentos. O diácono de um lado e a Jerónima de outro darão a comunhão e quem quer comungar fica de pé e os que não querem comungar sentam-se desde já. Antes do ministro da comunhão, vai alguém da equipa de acolhimento que se aproxima daqueles que estão de pé, tiram a máscara pelo lado da orelha, desinfetam as mãos, comungam e recolocam a máscara. Vamos fazer isto com calma, com serenidade.
Oremos. Senhor nosso Deus, concedei que este sacramento celeste nos santifique totalmente, de todo o coração, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude vivificante do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Oremos, irmãos, por estes catequizandos, para que Deus nosso Senhor, que no batismo os fez renascer para a vida eterna, lhes perdoa os pecados e os tornou membros da Igreja, lhes ilumina a inteligência e o coração, à medida que forem crescendo em idade, para acreditarem sempre mais na fé verdadeira. Os catequizandos do 6º ano inclinam a cabeça em sinal de pedido de bênção e no final todos respondemos Amém. Senhor, fonte de luz e verdade, invocamos a vossa sabedoria eterna para estes catequizandos. Dai-lhes a ciência verdadeira, a esperança firme e a santa doutrina, para que se tornem dignos de acreditarem sempre na fé que receberam no batismo e de a professar na comunidade cristã por palavras e obras de santidade, seguindo sempre os passos de Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podem sentar-se. Estamos a concluir esta primeira edição, diríamos assim, da profissão de fé do ano pastoral 2019-2020. Estamos em setembro, mas parece que estamos em junho ou julho, pela temperatura, que realmente está muito exigente nesta celebração, em que de alguma maneira estamos todos também um pouco nervosos, porque é um dia de reencontro, é um dia de recomeçar, de algum modo, este novo normal da nossa vida cristã. Vamos prosseguir o nosso caminho com criatividade, aceitando os desafios que estas dificuldades nos trazem. Creio que vamos ter uma oportunidade de ouro para transformar a nossa catequese. Muitas vezes nos queixamos de que a catequese está muito escolarizada, que a catequese está reduzida a uma espécie de aula de moral ao fim de semana, que a catequese está desligada da família, da comunidade. Quem sabe estas dificuldades nos estão a ajudar a ir ao encontro de uma catequese que envolva mais a família, que desenvolva o sentido da pertença à comunidade e que empenhe cada vez mais os pais, os catequizandos, neste caminhar conjunto da fé. Com criatividade, entre o presencial e o digital, entre, enfim, a distância e a proximidade. Estamos todos a fazer um enorme esforço para respondermos a este desafio, para não perder duas coisas de grande validade para nós. A Eucaristia, que é o tesouro da nossa vida cristã, e a comunidade, porque ninguém cresce em laboratório, ninguém cresce na fé virtualmente. Os meios de comunicação são estupendos, são extraordinários e ajudam-nos a criar redes de ligação, a chegar mais longe, mas todos sentimos a necessidade do encontro, da família, no mesmo lugar, na mesma mesa, etc. Todos temos nostalgia disso, até da escola, dos amigos, da turma, dos professores, que vamos encontrar, reencontrar. Todos sentimos que nos faz falta isso. É esse esforço que vamos fazer. A nossa catequese irá provavelmente recomeçar em princípio, 10, 11 de outubro, mas ainda vamos ver
Esta semana próxima reuniremos com o secretariado para encontrarmos um caminho. Agora, havemos de encontrar uma resposta para cada um. Precisamos que se definam, que digam o que pretendem relativamente ao próximo ano, de inscrição até o dia 15, porque para nós fazermos os grupos, pensarmos a alternância, os espaços, 15 ou 20 não é a mesma coisa. 10 ou 15 não é a mesma coisa. E, portanto, peço aos pais que, a haver uma renovação da inscrição, que a façam o mais urgentemente possível até ao dia 15, se é que ainda não fizeram, online ou presencialmente, na secretaria, como quiserem. Queria agradecer aos catequistas o trabalho que tiveram num ano que apanhou a todos de surpresa, que nos obrigou a reinventar, uns com mais sucesso, outros com menos sucesso, uns com mais técnicas desenvolvidas, outros com menos, mas todos procuramos não perder o fio da nossa ligação, esta ligação da nossa fé comum. E por isso queria agradecer aos catequistas e alguns com dificuldades acrescidas, com problemas de Covid na família, na sua própria casa, e todavia não deixaram de estar presentes e de ajudar as famílias a crescer na fé. Obrigado, e vamos todos continuar. Teremos celebrações, e as celebrações que forem precisas para que todos possam ter lugar na Assembleia aqui. Estamos a pensar acrescentar uma celebração ao domingo e, se for preciso, uma outra ao sábado. Se for necessário, vai depender também de vários fatores, mas temos de pensar nisso para que depois nós possamos participar na Eucaristia presencialmente o mais vezes possível, dentro dos limites de segurança e de saúde que se nos impõem a todos e a cada um, porque este combate depende mesmo disso, de todos e de cada um. De maneira que queria agradecer-vos, dizer-vos da minha imensa alegria, até de um certo nervosismo neste retomar, de estar convosco, mas para mim é uma enorme alegria encontrar os filhos e filhas, encontrar a comunidade, reencontrarmos-nos e pouco a pouco refazermos o tecido desta comunidade tão bonita, porque um padre diz que o pastor deve ter o odor das ovelhas e o odor ainda não passa pela internet. O som passa e a imagem, mas o odor ainda não. E realmente faz-nos falta esta proximidade. Obrigado. Sei que hoje fizeram um grande sacrifício, fizemos todos, estamos todos a transpirar, mas hoje é um dia de festa e depois já podemos mudar de roupa, tomar banho, se for preciso, e refrescar-nos o nosso corpo e a nossa alma depois desta celebração. Vamos pôr de pé para a bênção. E antes da bênção, as recomendações habituais de saída. Sair segundo a disposição que vos for indicada pelos membros da equipa de acolhimento. À partida seguimos a regra evangélica de começar pelos últimos. Conservar a máscara no rosto, manter a distância de 2 metros. Se possível, deixar a vossa oferta nas caixas ou então nas cestas que estão à saída, uma vez que não houve recolha e partilha na apresentação dos dons. Evitem conversar ou reunir-se em grandes grupos à saída da igreja. Voltem depois da bênção e voltam a olhar para a porta principal, aguardando as indicações quanto à ordem de saída. E desejo-vos um belo fim de semana, quem sabe será assim o último do verão em cheio. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Então, com muita calma, voltamos para o fundo e vamos sair.